Você não precisa ser o melhor tecnicamente, mas você precisa ser o mais responsável. Mais né? comprometido. O mais né? comprometido, Exatamente. o cara que entrega no prazo. Então, eu acho que essas qualificações que eu tenho, e não, isso não é só. Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios, recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar, seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Eu tenho aqui na minha frente um super convidado que já veio aqui algumas vezes, um amigão. Mas antes de apresentar ele, quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, dá essa moral pra gente se você quiser contribuir com as suas opiniões nos comentários, sugerindo pautas, participando, ajudando a gente a ser maior. Eu agradeço, um movimentinho assim com o seu dedo que não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. Eu tenho aqui na minha frente esse cara, ele é grande mesmo, além de um grande trabalhador, um cara que tá aí no Rala, a gente conversa bastante sobre nossos trabalhos. Leandro Andrade, seja bem-vindo, meu irmão. Valeu. Um cara que o audiovisual fez a gente se conhecer e recentemente trabalhamos junto num trabalho aí, a gente vai chegar lá. Mas o audiovisual que fez a gente se conhecer, né, cara? Foi, acho que a gente se aproximou, né? Na verdade, a música aproxima muita gente, né, cara? Exatamente. De vários setores, né? Uhum. E eu sempre fui entusiasta da música, já tive banda, já toquei em um monte de lugar e eu sempre gostei muito de trabalhar com música. Se eu pudesse escolher, se eu ganhasse na Mega Sena e pudesse escolher com que eu fosse trabalhar, eu trabalharia com audiovisual, mas dentro da música. Direcionada à música. É uma vontade minha também, mas assim, na frente das câmeras, você gosta da produção ali por trás, né, cara? Das câmeras. Eu gosto de fazer direção, direção de fotografia, até câmera mesmo, eu amo, então meu negócio é por trás mesmo, no bom sentido. Olha, cara, que cara sacana, né? E mais falando nisso, né, eu te vi a primeira vez num evento do Pacu, né? Pacu, como que é o nome do evento do Billy? Cabeça de Pacu. Cabeça de Pacu. Isso, ali você estava fazendo a parte de captação, né? Você captou várias bandas ali, fez um trabalho audiovisual. O Billy Espíndola entrou em contato comigo, a gente se conhece desde quando ele era criança, eu era amigo do pai dele, que infelizmente faleceu, recentemente faleceu. Bolinha, uma perda assim extrema. Nossos sentimentos aí ao Billy, a família. Infelizmente, no dia que ele faleceu, eu estava em Campo Verde trabalhando, eu não pude nem me despedir, cara. Foi uma perda assim absurda. E a gente era amigo. O Bolinha, na época que eu tinha banda, ele ia nos shows, ele gostava e levava o Billy. Molequinho ainda. Que pra mim sempre foi Caio, que é o nome dele, né? Então eu levava o Caio e a gente se conheceu ali no meio da música, no meio dos shows. Com o passar do tempo, o Caio começou a estudar música, começou a tocar guitarra e veio a ser road da minha banda. E aí ficou como road durante um tempo. A gente se afastou porque a banda acabou, a gente acabou se afastando. E depois de um tempo a gente se reencontrou nessa temática já, ele trabalhando com música e eu trabalhando com vídeo, né? Desculpa te cortar, mas você desde dessa época aí que você tocava, o audiovisual já estava presente? Você já produzia alguma coisa ou teve algum momento que você fazia outra coisa e entrou nesse mundo? Não, na verdade assim, eu acho que a década de 90, né, ela foi um celeiro para as pessoas que gostavam de música e de audiovisual, né? Porque a gente tinha ali um troço, um fenômeno, eu digo que é um fenômeno que despontava esse interesse em você, que era a MTV. Sim. Né? Então, a década de 90, assim, inteira, foi os adolescentes de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos assistindo a MTV e todo tipo de conteúdo vinha dali. A gente não tinha internet. O conteúdo pop era ali mesmo, Exatamente, né? A gente não tinha internet nessa época. E Cuiabá, graças a Deus, Cuiabá tinha MTV, né? Então, assim, a gente foi fomentado por essa
trupe aí da MTV, né? E eles uniam aquilo que a gente mais gosta, que é o audiovisual com a música. Sim. Né? Então, assim, sempre o audiovisual esteve presente, né, nessa minha caminhada, e a música também sempre esteve presente. Nossa, você falando isso, eu fui tentando imaginar o tamanho da dimensão, né? Porque muita gente foi influenciada pela MTV. Muita ou musicalmente, gente. ou audiovisualmente, ou as duas coisas, que é o que nós dois fazemos, né, cara? As duas coisas. Assim, eu sempre quis... Cara, quando você... Primeiro você é influenciado pela música, né? Porque você acaba tendo o seu ídolo ali, o cara que toca, e você quer ser igual aquele cara quando você é criança e tal. E aí depois você começa a descobrir os videoclipes e fala, cara, que loucura esse trabalho. Porra, eu queria fazer um negócio igual a isso aí, bicho. E aí começa ali no meio da década de 90, começa a despontar as câmeras, as handcams, né? Aquelas câmerazinhas Sony de mão, e os caras fazendo videoclipe com aquilo ali, e dando um jeito, e fazendo corte na mão e tal, e putz, aquilo ali despertava assim um interesse muito grande na gente, né? Então foi através disso aí que eu cresci, né, cara? E esse desejo de trabalhar com audiovisual e música vem daí. Já que você falou dos anos 90, né? Mas nos anos 90 eu comecei a observar anos 2000, que ainda foi bem legal ainda que foi no final ali, mas tiveram coisas bem legais. Ela foi o forte, foi 80, 90 e 2000, né? Que foi o forte da MTV, né? A MTV veio pra cá, cara, eu não vou lembrar exatamente a data, mas ela veio pelo Grupo Abril. Você lembra o Grupo Abril? Que era da Veja, né? Isso, exatamente. Era de revistas, né? E aí eles trouxeram, inclusive uma prima da minha mãe trabalhava no Grupo Abril, e antes da MTV vir pra cá, ela deu camiseta da MTV de presente pra gente. Sim. Lá em São Paulo. A gente nem fazia ideia do que era a MTV naquela época. Era final da década de 80. Eu acredito que a MTV começou a transmitir, a gente pode pesquisar depois. No Brasil, você fala? No Brasil, na década de 90. Assim, no comecinho da década de 90. Acho que mas ela sempre reprisou muita coisa, né? Muita. Então ali que a gente conheceu grande parte dos nossos ídolos dos anos 80, com certeza, com certeza. Então, assim, eu vi muita coisa. A primeira vez que eu vi o clipe do Iron Maiden foi na MTV, do Guns, né? Então ela ainda fazia um trabalho de reciclando aquelas coisas que ela fez nos anos 80, muito importante pra nós ainda, né? Tinha uns programas tipo Radiola, que tocava, que botava os clipes antigos. Fúria, né? MTV. A Fúria, que era só metal pesado, né? Então, assim, a gente tinha um almanaque de videoclipes, assim, muito grande. Verdade. Hoje você já percebe que o videoclipe não tem tanta relevância, né? A não ser que ele seja, assim, muito bem explorado, né? Porque hoje as pessoas... Pô, eu sou meio contra isso, mas as pessoas, elas não têm tempo de ver um vídeo de 1 minuto, cara. Então, assim... cara, nossa, tá ficando muito superficial, né? Então. E aí você pega November Rain, que tem 7 minutos. Pois o clipe do Guns, né? Inclusive o Guns tá vindo pra cá, né? Você vai? Cara, não vou. Eu tive a oportunidade de comprar e tal, mas eu tô velho pra isso, cara. Sim. Eu tô meio velho. Assim, pra bagunça, assim, eu tô meio velho. Eu hoje dou mais valor num Lenine. Entendi. Então outro momento da vida, né? Tocado no teatro, Eu gosto pra caramba de rock and roll, e eu gosto de trabalhar com rock and roll, gosto de fazer videoclipe de rock and roll, mas ir pra um estádio hoje, molecada gritando, nego bêbado caindo do seu lado, vomitando, e aí já não tem... disposição, né? Eu já tô velho pra essas coisas. Sim, verdade. Cara, mas inclusive, bom que você falou isso, né? Os clipes eu acho que um dos divisores de água também no rock and roll, a nível de produção de clipe, foi Guns N' Roses, né, cara? Cara, o tamanho da produção deles era... Eu dou muito valor aos clipes do Guns, porque eles foram muito bem trabalhados, assim, era uma questão de superprodução, né? November Rain mesmo, na época a gente não tinha drone, né? Então pra gravar a cena do Slash tocando lá na igrejinha era helicóptero. Você vê o vento fazendo exatamente. Assim, então, terra nos olhos, os outros nem falam desses detalhes. Exatamente. Então você vê assim, o tamanho da
da produção. Cara, os caras alugaram um helicóptero para fazer uma cena. Então, assim, era um negócio absurdamente produzido. Mas, em contrapartida, existem clipes com uma questão financeira bem menor do que essa. E que conseguiam ser... por exemplo, os clipes do Foo Fighters, cara, que era uma criatividade absurda, né? Verdade. E os caras se vestiam de mulher e tal. Eles faziam todos os personagens, né? Todos os personagens, e assim, tinha uma repercussão absurda. O roteiro daquela que eles... Como que é o nome daquela porra? Que eles estão no sonho, né? Então. Como que é o nome? Everlong? Everlong, Cara, o roteiro dela também é muito fera, porque tá todo mundo num sonho um do outro, e aquilo ali é uma viagem, mano. Exatamente. Então, esse tipo de contexto... Eu só fui entender esse clipe um dia que eu tava meio mais pra lá do que pra cá. Que eu fui perceber. Esse tipo de contexto também me chama muita atenção, porque, assim, eu trabalhei há um tempo atrás, eu trabalhei numa ONG, né? E a gente tinha um contato muito grande com os americanos. E o que eles prezam na gente, nos brasileiros, pelo menos nos trabalhos nos trabalhos sociais, né? É a quantidade de coisas que a gente consegue produzir com o mínimo dinheiro, cara, sabe? E que eles não conseguem fazer isso. Para fazer tal coisa, eles precisam disso. Está acostumado com muito recurso, né? Com muito recurso, exatamente. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa, assim, de fazer com pouco dinheiro, fazer com pouca grana, fazer com o que dá para fazer. E tirar leite de pedra mesmo, sabe? Isso é massa, né? Porque às vezes sobrando, perde um pouquinho esse prazer. Exatamente, cara. Qual é o desafio que você tem se você tem milhões para gastar? Não tem desafio nenhum. Então, exatamente. E aí o desafio de você fazer um clipe bem feito, sem grana, sem gente para fazer, só você filmando, que é o nosso caso, né? Então, assim, a gente tirar leite de pedra mesmo, sabe? Eu prezo muito esse tipo de coisa. Sim, eu também gosto, eu acho legal isso. Eu fico imaginando, se um dia eu tiver dinheiro, vou poder comprar isso. Não. Melhor construir, né? Do que você comprar o negócio feito, cheio de grana e tal. Exatamente. Claro que se puder remunerar tudo e enriquecer o máximo, mas enriquecer não fazer um enlatado, né? Porque você tem grana, né, cara? Não que seja fácil fazer, mas assim, se torna mais cômodo, né? Você fazer um troço com bastante grana, com bastante recurso, né? E quando você não tem recurso, cara, você pega aí, por exemplo, filmes como Cidade de Deus. É um filme que não tinha muito recurso, né, cara? E aí os caras, eles voaram, né? E isso acaba fazendo aflorar mais o lado criativo, né? Exatamente. Então, às vezes o excesso de recurso pode ofuscar esse lado. Ofusca um pouco, Você vê que as grandes produções, o nego vai atirar pedra na minha cabeça agora, mas assim, eu não tenho mais curtido grandes produções de Hollywood, tipo da Marvel, sabe? De muito efeito e blá 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 blá. Cara, não me chama mais muito atenção. Não impressiona mais, né? Não, eu gosto de filme muito mais... A realidade é que eu gosto de filme baseado em vida real. Então, assim, se é uma biografia, cara, põe pra assistir que eu vou curtir. Sim. Porque eu gosto das coisas assim mais simples, sabe? Eu acho que o menos é mais. Aí. Sim, verdade. Eu acho que coisa da idade, a gente também vai... A gente já não... A gente vai mudando o gosto, não vai mais né, por isso, fica naquelas coisas lúdicas que são boas, né? Tão legais. A gente viveu essa fase. E o rock foi lúdico pra gente também numa época, né? Foi. Inclusive, você tava falando, eu lembro também, tinha clipes que eram de baixo custo, assim, de baixa, vamos dizer assim, produção, não sei te dizer, mas tinha uns clipes que era só uma câmera filmando uns caras, umas transições lentas, e acabam sendo uns puta de uns clipes. Eu lembro de um clipe do Pink Floyd, que é eles na ruína de Pompeia, aquele lugar que foi engolido por um vulcão, né? Uhum. É um lugar que parece um coliseu, assim, né? Que lá na Itália tem muito, né? Uhum. E é só eles, mano. Assim, e a câmera vai afastando. E umas coisas até meio toscas dos anos 80, né? Aquela transição, assim, que tá a mão do guitarrista, aí vai aquela transição lenta pra uma paisagem. É uma coisa bem lisérgica mesmo, né? Bem clichê. Mas eu acho lindo, mano. Eu também admiro esses desafios. Imagina... lembra um clipe dos anos 70 ou um show
o borrão que dava a hora que pegava uma luz, assim, ficava aquele borrão na câmera. Eu acho isso aí lindo hoje em dia. A gente passa a ver de uma maneira mais poética, né? Eu acho assim que quanto menos grana você precisar usar para fazer um troço criativo que te dê público, né? Mais legal é. Então, por exemplo, Beatles resolveu tocar em cima de um prédio. Mano, aquilo repercute até hoje, né? Verdade. O que eles gastaram? Esses dias eu vi um videoclipe. Esses dias tem um programa nos Estados Unidos que eu não vou me lembrar o nome do apresentador. Mas ele foi com o Green Day no metrô de... Ele já foi com vários artistas, né? Ah, tô ligado. Mas ele foi com o Green Day no metrô de Nova York. Todos eles... Jimmy Fallon. Todos eles disfarçados, né? Começaram a tocar lá e tal, e de repente o Green Day aparece. Mano, que legal loucura demais. Isso, né, cara? Verdade, ele fez isso com o U2 também. Com o U2, exatamente. Então, assim, são coisas relativamente simples, mas que surpreende, né, cara? Verdade. Porra, que loucura, velho. O cara resolveu tocar do meio do nada no metrô de Nova York. Sim. Porra! E essas coisas é difícil a gente ver, né? Assim, esse tipo de ação é difícil a gente ver hoje, né? Porque as pessoas estão mais retraídas, sei lá, cara, tá um clima meio estranho aqui no Brasil, mas assim, estão bem mais retraídos, estão bem mais, né? Verdade. A gente tá vivendo um momento de transição que a galera tá assimilando ainda, né? É um momento complicado. Você tava falando, né, o que te influenciou a entrar no audiovisual. E aí você também trabalhou com comunicação e publicidade, que também tem tudo a ver ali. Foi aí que você decidiu entrar nesse momento no audiovisual? Você foi influenciado, mas em que momento você na verdade, assim, entra de cabeça? Eu acho que, assim, a gente acaba... É claro que existem situações que você acaba sendo influenciado por uma palavra, por uma pessoa, uma situação, né? Mas no meu caso, cara, desde a adolescência eu tenho vontade de trabalhar no audiovisual. Só para você ter uma ideia, eu comecei a faculdade, eu fiz vestibular na UFMT, comecei a faculdade de História na UFMT, fiquei 3 anos, fiz 3 anos de História e percebi que não era para mim. Demorou, né, para descobrir, né? Pois é, na verdade assim, eu fiz empurrado, sabe, os 3 anos. Mas no final dos 3 anos eu falei, cara, não vai, não rola, não vai, porque eu vou me formar e não vai servir para nada isso para mim. Cara, e vou falar, pensa numa faculdade rica de conhecimento. Sim. Só que não era para mim, cara. Beleza. Você tinha noção que você não ia aplicar isso, né? Não ia. Eu sempre quis fazer publicidade, eu sempre quis fazer comunicação. Sim. Só que comunicação só tinha de manhã e eu trabalho desde os 11 anos. Então não podia fazer. Não dava para eu fazer de manhã. A comunicação tinha uma época que era meio restrito por conta dessas coisas. Exatamente. Né? E aí fiz História, não rolou. Aí eu comecei a fazer letras, aí eu fiz vestibular, passei em letras. Aí fiz 2 anos e meio de letras, desisti. Aí fiz vestibular de administração. Fiz 3 meses de administração, desisti. Aí, cara, surgiu a oportunidade de eu fazer publicidade à noite numa faculdade particular. Porque era a única forma de eu fazer. Sei lá, conseguiu uma grana, conseguiu pagar? Não, cara, eu comecei a trabalhar numa empresa e a empresa tinha um programa social lá que pagava para os funcionários. Que massa, maravilha. E aí as coisas se arranjaram, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer publicidade. Cara, eu comecei e terminei. No final da faculdade eu apresentei meu TCC, que deu origem ao meu livro. E fui convidado pela faculdade para dar aula, cara, assim, de tão bem feita que foi a minha trajetória dentro da faculdade, né? Então, assim, quando é para ser uma coisa, quando você ama alguma coisa, você vai fazer com prazer aquilo. Quando você não ama, cara, você vai fazer empurrado, entendeu? A coisa ficou meio de stand-by, mas como você queria muito, uma hora as coisas convergiram. Exatamente. Né? E mesmo assim, eu me formei em 2006, cara. E mesmo assim, de 2006 até 2018, eu não trabalhei com audiovisual. Não trabalhei com audiovisual. Aí é outra coisa também, né? Uma coisa é se formar, outra coisa é você entrar no mercado. Eu já trabalhava numa empresa na área administrativa, que foi a empresa que pagou a minha faculdade, e eles me pagavam muito bem, e as prioridades eram outras.
E aí eu permaneci nessa empresa até 2022. Só que a empresa... Essa empresa você trabalhou mais de 10 anos, que você já falou? Eu trabalhei 21 anos 21 nessa empresa. anos, olha aí. E eu fiquei até 2022 nessa empresa. Só que essa empresa ela tem uma política que depois de 20 anos de empresa, você sai no plano de demissão incentivada. Então, em 2018, eu já tinha previsão de que eu iria sair em 2022. Já estava se preparando. Exatamente. Aí, em 2018, eu comecei devagarzinho a me inserir no mercado de audiovisual. Devagarzinho. Você, legal isso, você já tinha uma noção de futuro, então você foi se preparando, mas nisso por você ter se formado lá atrás, você se viu um pouco defasado? Mas sem dúvida, os caras que Já tinha mudado muita coisa, ainda mais agora, que tá tudo muito mais rápido, né? Cara, assim, ó, os meus colegas de faculdade, né? Eu tenho gente na área de cinema que se deu Cara muito que tá grande bem, já, né? tá muito grande, sabe? Eu tenho uma colega minha que é fotógrafa da Vogue em São Paulo, cara, e assim, já viajou o mundo inteiro, que foi minha colega de sala. Tenho vários amigos que abriram agência de publicidade, que estão voando também. Então, assim, as pessoas que se dedicaram às áreas, porque assim, a publicidade te dá um leque muito grande, né? Sim. Então, as pessoas que se dedicaram a essa área, elas estão muito bem. Quem não está bem é quem não se dedicou. Que assim, de uma forma ou outra foi para outro lado, ou decidiu colocar o projeto na gaveta, né? Sim. E eu fiquei estagnado até 2018. Eu voltei a fazer em 2018. Até natural, porque você, queira ou não queira, você estava bem no outro trampo. Tava bem, pagava bem. Pagava muito bem e as prioridades eram outras, né? Então, assim, não tinha como eu sair para viver o meu sonho, né, de adolescente. Mas, quando eu me vi fora dessa empresa, né, depois de 21 anos, aí eu falei, bom, agora os filhos todos criados, né? Agora eu vou me dedicar àquilo que eu gostaria de fazer lá atrás, desde 2006. E comecei a me dedicar ao audiovisual. Cara, e de novo, mais uma vez, parece que as coisas se arranjando pra você, né, cara? Aí com os filhos já também, você tá mais, você pode se dedicar um pouquinho mais. Mas assim, na verdade, assim, as coisas, o universo não trabalha sozinho, né, cara? Você tem que estar. Se você não se planejar. Vamos dizer assim, você conversa com o que o universo. Exatamente. Né? Você tem que estar pronto para isso, né, cara? Exatamente. Se você não dá o pontapé junto com o universo, velho. A oportunidade passa. Exatamente. E você não tá pronto para ela, né? É isso aí. Cara, interessante essa questão. E aí, no momento mais propício, também você mais maduro, mais cabeça, talvez. Eu aposto que às vezes você faz essa leitura. Pô, lá atrás, se eu entrasse, talvez eu poderia estar mais bem inserido, mas talvez quebrava a cara, né? São N possibilidades, né? Existem várias possibilidades. Mas assim, quando você sabe bem disso, quando você decide ser empreendedor, você vai quebrar a cara. Vai, isso aí né? já Pelo menos no primeiro ano, com certeza você vai quebrar a cara. E comigo não foi diferente, cara. No primeiro ano eu tomei mais de 20 mil de calote. Aprendendo o jeito de trabalhar, exatamente. Né? E assim, a trancos e barrancos e vambora. É assim que funciona e tá tudo certo. Porque a parte, galera, o audiovisual, primeiro você tem o que você quebra a cabeça aprendendo, no caso nosso, que acho que tá uma parte parecida, primeiro você quebra a cabeça com a parte técnica, em fazer tudo funcionar, e aí beleza, aí roda bonitinho, agora eu vou ganhar dinheiro. Não, agora você tem que aprender a parte comercial da coisa. Exatamente. E aí essa parte comercial da coisa, que aí vem outras pancadas. Aí vem gente caloteiro, você toma muito chá de cadeira, gente que te enrola, gente que não te diz um não. Eu sempre falo, cara, o não é muito importante. Me dá um não logo se você não... Me dá um não logo que você me desempata. Tem uma galera que às vezes eu tô esperando uma posição, cara, e não, a pessoa não caga e não sai da moita, sabe? Dá vontade de pegar ela assim, ó, me dá um não, pelo menos. Cara, assim, depois de 46 anos de vida, eu tô, assim, numa fase bem tranquila pelo seguinte, já tomei muito tombo, inclusive esse ano. O ano de 2025 para mim tá sendo... Começou a ser bacana agora, mas assim, até maio, por aí, foi bem complicado. Tomei muita rasteira.
Mas uma coisa que eu aprendi, cara, é não criar mais expectativa, velho. Sim. Não criar mais expectativa nem sobre cliente, nem sobre amigo, nem sobre parente, nem sobre trabalho, nem sobre promessa, nem sobre nada. Isso tem sido o meu mantra ultimamente. Não criar expectativas. Então, e aí, cara, assim, ó, eu tenho a única expectativa que eu crio é em cima de mim mesmo. Sabe? Eu tô aprendendo isso aí. Porque assim, velho, eu me coloco uma responsabilidade, me coloco um dever e eu vou fazer. E é aquilo que eu preciso fazer. Eu, por exemplo, o Diário de um Criador, eu decidi que eu ia fazer uma série e que seria 2 vezes por semana. Sim. Cara, eu gravei ontem 10 horas da noite, velho. Mas gravei. Tá pronto e tá no ar. A gente vai chegar no diário só pra fazer Sim, uma... não, Sim, tô falando ele tá só... com uma série muito bacana pra você que é criador, e a gente vai chegar nessa parte que também, pra mim, é muito interessante também, é uma aula pra mim. E você, assim, aí você cria, vamos dizer, em 22, né, que quando você se desliga lá da empresa, a Fábrica 11. Ali começa a Fábrica 11. Procurem aí, galera, ó, o Vini vai colocar aqui embaixo, @Fábrica.11, escrito 11. Tudo por escrito, Tudo por escrito. E eu acho legal que para uma empresa jovem, você, até ano passado, você alçou voos altos aí, né? Interessante, né, cara? Você viajou o mundo aí. Cara, assim, a fábrica, eu costumo dizer o seguinte, que você não precisa... nós somos amigos, né? E eu já falei isso para você algumas vezes, inclusive junto com o João Mário e com os outros meninos. Você não precisa ser o melhor tecnicamente, mas você precisa ser o mais responsável. Mais né? comprometido. O mais comprometido, Exatamente. O cara que entrega no prazo. Então, eu acho que essas qualificações que eu tenho, e isso não é só por conta do audiovisual, mas é por conta... Primeiramente, Caráter. acho que de caráter, né, cara? E segundo é que eu trabalhei como diretor administrativo durante muitos anos, né? Muita muita responsabilidade. Então não tem como você fugir. E aí você acaba conquistando alguns clientes potenciais, né? Então, ano passado eu já trabalhei com Energisa, já trabalhei com Cicobi Integração, já trabalhei com Casa Brasileira, já trabalhei com Instituto Gastronômico das Américas, já trabalhei com a Coprosoja, e ano passado eu fui convidado por uma empresa do agronegócio que eu trabalhei o ano passado inteirinho, para ir para os Estados Unidos com eles, cara. E aí a gente foi em agosto do ano passado, ficamos gravando lá quase 20 dias e foi muito legal. Toda uma experiência. Foi uma experiência muito louca, assim, muito cansativo. A gente percorreu 12 estados dos Estados Unidos. Muita gente acha que é glamour, né? Mano, 12 estados. E lá os estados são tudo imenso, né, cara? Esquece glamour nessa hora. Esquece glamour nessa hora. A gente chegou em Chicago num domingo, e aí chegamos em Chicago, já pegamos o carro, já entramos para dentro do carro para viajar, já saímos em viagem. A gente já saiu do aeroporto para parar em outro estado, pra você ter uma ideia. Então, assim, a gente já chegou viajando. A gente percorreu 11 estados, mais de 40 cidades. Vendo as condições das lavouras. E assim, foi uma experiência absurdamente enriquecedora. E ali o seu trampo era registrar e já editar? Como que era? Porque assim, a gente sabe, né? Uma coisa é você ficar registrando, aí depois tem o pós, galera. E era você sozinho no rolê, né, cara? Era eu comigo mesmo. Na verdade, assim, foram 4 pessoas, né? Comigo, eu e mais 3, né? Eram um dos diretores da empresa, né? Que estava apresentando a série. Era uma série, a gente fez uma série de 15 episódios. Era o diretor apresentando, a gente tinha um tradutor, né? Que nos auxiliava, apesar Ele entrevistava também? Não, ele só ajudava na tradução, porque eu até falo inglês, mas muito mal, e o diretor também. Então, assim, quando a gente precisava... Uma segurança, né? Precisava, nas entrevistas que a gente fazia com os locais, quando precisava de um tradutor mais específico, ele ajudava, né? E ele também é consultor. E foi um repórter, mas o repórter foi por uma outra empresa, mas ele estava junto com a gente. E aí a gente percorreu esses 12 estados, vendo as condições das lavouras e entrevistando os locais, as pessoas locais para ver a real condição da lavoura, né? Cara, foi uma experiência muito louca, assim, eu trabalhei, tinha dia que eu trabalhava 20 horas por dia.
A gente saía dos hotéis assim 5h30, 6 horas da manhã, com uma Starlink no carro para poder ter internet o tempo inteiro, né? Parava, fazia as gravações, gravava até... E lá, na época que a gente foi, anoitece por volta das 9, 10 horas da noite. Então, assim, enquanto tinha sol, a gente estava gravando. Aí a gente chegava no hotel 8, 9, 10 horas da noite às vezes. E a partir daí eu ia editar e entregar o episódio no mesmo dia. Não só o episódio de vídeo, mas também todas as fotos que a gente batia, o registro fotográfico que a gente batia no dia. Então foi assim Você trabalhava quase quantas horas por dia? Então, 20 horas quase por dia? Teve dia que eu trabalhei 16, teve dia que eu trabalhei 18, mas teve dia que eu trabalhei 20 horas no dia. Mas e até porque, galera, quem não sabe, quem tá ali na captação gerando material, você já tem que gerir ele, fazer a gestão dele logo, porque senão acumula, né? E aí, para cada edição você gasta horas, né? Então é horrível você saber que às vezes você tá registrando mais coisa e tá gerando material e já tem material ficando para trás. E é melhor até que você, pelo menos eu gosto de editar material que tá fresco na minha cabeça, porque eu sei o que se passou, já vou. Agora aquele que eu nem lembro, que faz uns dias já, você vai meio à deriva ali, né? Então tinha que ser um trampo intenso mesmo, né, cara? É meio em real time, né? Porque você faz o material durante o dia e à noite você entrega. Muitas vezes eu editei dentro do carro. O bom é que eles alugaram um carro assim imenso, né? Com 8 lugares. O carro tinha tomada dentro do carro, né? Super confortável. Aquelas caravan deles lá, né? E aí eu ligava o notebook e ia editando no colo ali dentro do carro e adiantando o material para chegar à noite tá menos problema para resolver, né? Sim. Mas assim, foi uma experiência absurdamente enriquecedora, não só para o meu trabalho, mas também para a vida, né, cara? Sim, porque visitar 12 estados, normalmente quando você vai a turismo para os Estados Unidos, você vai e fica num lugar, ou 2 ou 3, né? Mas visitar 12 estados, passar por mais de 40 cidades, né? Conversar com diversas pessoas, diversos locais ali. Então, assim, foi um negócio muito legal, cara. E enriquece também o portfólio, né, cara? Você falar que já fez uns trampos assim. E agora, em julho, dia 3 de julho, eu tô partindo de novo e vou trabalhar no Uruguai, cara. Vou fazer uma... Eu não posso falar empresa. Não pode. Mas eu vou fazer um material lá do agronegócio também, mas é da área de pecuária. Eu vou trabalhar em Montevidéu, Punta del Este. Depois a gente vai passar por... Colônia de Sacramento, vou para Buenos Aires, fico 2 dias lá e depois retorno. Aí eu vou para São Paulo fazer um outro trabalho que não tem nada a ver com essa empresa. Que bom que a coisa tá melhorando, encaminhou para você, né? Engatilhou aí, né? Porque a gente vinha conversando aí, o começo do ano tava difícil pra galera. Né? E outra, para quem não sabe também, o audiovisual não é igual um comércio normal que todo dia tem alguém batendo na sua porta, né, cara? E quando tem direto, 50%, 60% é só para te assuntar, é só para especular, né? E aí é nessa que eu ainda caio nessa cilada, mas você falou que já está vacinado, de criar expectativa, né? Então, para mim aqui, nossa, direto bateu. Eu falei, tem gente me procurando. Aí eu falando das minhas dificuldades, né? Isso me gerava uma expectativa e a pessoa me enrolando. Eu tô aprendendo isso. Agora eu já passo, isso daí, se não quiser, não falo isso, né? Mas eu penso. Se não quiser, só não me enrola, né? Mas que bom, cara, que a coisa tá engatilhando. É que, na verdade, assim, o audiovisual, ele é muito democrático. Hoje, né, no tempo que a gente vive, o audiovisual se tornou muito democrático, né? Então, assim, você tem a pessoa que faz um storytelling com celular e cobra 100 para fazer. Não, eu vou lá no seu evento e faço lá a cobertura em real time, te entrego 5, 6, 7, 8 vídeos lá no seu story. E te cobro 100, 150, 200 conto, né? Mas você tem também aquelas empresas, aquelas produtoras maiores, né? Sim. Eu não chego a ser uma produtora
muito grande, mas eu tenho uma pequena produtora, né? E aí você tem trabalhos das grandes produtoras de 80, 120, 200 mil reais, né? Que envolve uma equipe de 20, 30, 40 pessoas, né? Então, o audiovisual, ele democratizou do 8 ao 80, Sim. né? Então, isso acaba confundindo um pouco o cliente que não sabe o que quer. Né? Porque o que acontece? O cliente, ele quer a foto no feed dele. Ele quer o vídeo rolando no Reels ou no Story dele. Quem vai fazer, como vai fazer e como vai ser o resultado final, cara, a gente vai ver depois de feito, né? Então, assim, quando o cliente pensa dessa forma, ele não vai fechar um trabalho de 2, 3, 4, 5 mil reais comigo, ao invés de fechar um trabalho de 100, 200, 300 reais com outra pessoa, que seja mais barato. Não tô criticando e não tô dizendo que é certo ou errado. Só uma questão dele saber o que ele busca, né? Exatamente. É uma questão de saber a diferença do trabalho, do equipamento, de como você vai entregar, de como vai ser a sua entrega. Mas eu acho um barato isso, cara. Eu acho assim que tem que democratizar mesmo, as pessoas têm que trabalhar mesmo e tem mercado para todo mundo. Quem faz storytelling vai ter mercado, quem faz vídeo mais produzido vai ter mercado, e é assim que funciona o lado mercadológico do audiovisual. Sim, e é legal até que o pessoal entenda, né? Porque às vezes o que faz cada um, né? Porque às vezes tem gente que vem que quer gravar um podcast e quer que eu faça uma captação externa dela. Não é um trampo que eu presto. Exatamente. Aí eu falo assim, não, mas eu consigo te oferecer. Eu tenho um profissional, sempre penso em você, penso em alguns outros colegas, porque também você tem que ter vários, porque cada um atende de uma maneira. Sim, eu tenho um cara que vai lá com um iPhone, eu tenho um cara que vai com uma câmera massa e um gimbal, igual você, né? Então eu tenho... E aí o cara às vezes não entende isso. Então o cara quer que eu faça o podcast, quer que eu faça uma chamada para ele. Não, mas na externa eu não faço. Faz um podcast no meu evento lá. Eu falei, putz, cara, tirar toda esse aparato aqui, a pessoa às vezes não entende. Então é bom também que o pessoal que busca entenda o que cada um faz, né, dentro dessa cadeia, né? Então, o cliente, ele nem sempre sabe o que ele quer, né? Até empresas grandes, cara. Ano passado, para ser mais exato, em janeiro do ano passado, uma empresa do agronegócio me contratou. E aí eles me contrataram para fazer 8 vídeos. Era fora de Cuiabá. Aí eu fui, cara. E eu sou muito transparente, muito honesto, velho. Sou muito transparente, muito honesto. Chegando lá, era para fazer Reels de 1 minuto. E como que era o Reels? Não tinha troca de câmera, não tinha edição, não tinha nada. Era assim, câmera parada e a pessoa falando. E eu fui muito taxativo. Eu falei assim, olha, vocês me contrataram, vocês vão pagar X quando vocês poderiam pagar Y. Isso aqui qualquer pessoa com celular faz. Então eu acho mais viável vocês contratarem outra pessoa para fazer do que fazer comigo. Não, eles insistiram em fazer comigo e eu acabei fazendo. Tudo bem, acho tá que tudo bem. A sua franqueza aí contou, né? Então, e ficou muito legal, tá? Mas assim, ao mesmo tempo que você quer vender o seu trabalho, você tem que ser honesto de dizer, cara, isso aqui qualquer pessoa com celular pode fazer, né? O meu trabalho, ele é mais elaborado, ele é com mais câmeras, ele tem uma edição mais elaborada, ele tem um áudio melhor captado, né? Então ele tem um color grading, né? Então assim, tudo vai depender daquilo que o cliente quer, mas nem sempre o cliente sabe o que quer. Exatamente. Eu percebo que tem cliente que vem aqui perdidão, eu tento dar e às vezes até desanima o cara, porque ele vê que a coisa às vezes o que ele quer requer mais trabalho, requer processo também, né? No meu caso, podcast, né? O pessoal acha que vai gravar uns episódios, ele tem bastante amigo e amanhã ele vai estar cheio de visualização. E aí eu já explico, é a parte que às vezes eu fico até receoso, porque eu posso desanimar o cara e perder um cliente, entendeu? Então eu tenho uma conversa bem franca, falo assim, não, mas você tem né, entenda que é um processo, o cara que vem, e assim, os clientes que vêm entendendo que é questão de processo, eles já estão aí comigo há mais tempo, né? Foi bom você ter tocado nesse assunto. O meu é um trabalho mais, né, médio, longo prazo, né?
Foi bom você ter tocado nesse assunto de processo, cara, porque assim, eu trabalho já com Instagram já tem um tempão, né? E já estudei várias coisas sobre Instagram, já participei de vários cursos, vários workshops, e assim, é muito legal você entender como funciona, cara. E assim, ó, só para você entender, né? Só para você captar o que eu tô falando. Eu não produzia conteúdo. Não produzia conteúdo no meu Instagram, porque eu não tinha tempo. Sim. Eu tava corrido e tava com um contrato com várias empresas grandes e tal, e bababá, e esse ano eu decidi produzir conteúdo. Esse ano, para ser mais exato, de 2 meses para cá, eu decidi produzir mais conteúdo. Em um mês, cara, o meu Instagram cresceu 400 pessoas, praticamente, sim, sabe? E assim, produzindo conteúdo. Só que você precisa necessariamente ter uma linha editorial, você precisa ter uma consistência, você precisa saber o que você está fazendo e, sobretudo, você precisa dar publicidade a isso. Né? Porque se você depender só do orgânico também, se você tem 1000 seguidores e quer depender só do orgânico, cara, não vai rolar. Não vai rolar. E outra coisa, você precisa ter algumas ações para que isso aconteça, né? São pequenas coisas, mas que elas formam uma cadeia de ação, né? Que você vai conseguir um resultado bom, né? Eu participei, eu fui coprodutor de um curso, um infoproduto, por 2 anos, né? E assim, em 2 anos a gente teve um resultado que eu considero assim absurdamente positivo, sabe? A gente teve mais, se a gente analisar o faturamento total com todas as comissões que a gente pagou, com todas, porque só da Hotmart é 10%, né? Então assim, com tudo que a gente pagou e tal, o faturamento bruto, cara, em 2 anos a gente faturou mais de R$300 mil. Então, trabalhando essas ações, sabe? Linha editorial, criativo na hora certa, live, post, sabe? Então, assim, eu julgo ser um resultado assim absurdamente legal. Inclusive, eu trouxe até a plaquinha que eu recebi, cara, da Hotmart, ó, quando a gente fez 100 mil em vendas. Ó, a gente recebeu a plaquinha da Hotmart depois de 100 mil em vendas, né? E eu saí do projeto, mas eles estão caminhando aí. Daqui a pouco eles batem 1 milhão, cara. Se continuar com essa pegada, com essa estratégia, né? Antes de sair, eu bolei uma estratégia de negócio para eles, né? Uma estratégia bem feita e que tá dando resultado, cara. Então assim, você vê que a questão é processo. São processos, né? São processos. Não adianta você achar que você vai fazer sucesso. Eu quero viralizar. Isso é o que mais escuto, né? Eu quero viralizar. Eu quero fazer um vídeo que vai bater 1 milhão de views. Cara, isso é 1 em 1 milhão mesmo, sabe? Sim. Cara, o mais legal é você construir o seu processo, construir sua audiência. E outra coisa, eu quero fazer um vídeo que vá bater 1 milhão de views e venha para mim 100 mil seguidores. Mano, seguidor e visualização não é dinheiro. Não é grana no bolso. Eu acho mais prudente você construir uma audiência que dê valor àquilo que você fala e que no futuro possa te monetizar de alguma forma, seja com um curso, seja com a compra do seu livro, seja com uma mentoria, seja com um conselho, com uma publicidade, sabe, com uma parceria, do que você viralizar de uma hora para outra, vir um monte de gente que tá literalmente, não sei se pode falar a palavra, mas tá literalmente cagando pro seu conteúdo. Só achou aquele interessante. Exatamente. Né? E não te rende nada, cara. Sabe? Então, o legal é você construir. E vai ser frustrante, porque a pessoa vai acreditar que aquele mar de pessoas que veio por causa de, às vezes, um meme, um viral seu, vai continuar e daqui a pouco eles vão vazar e tem gente que fica depressivo de perder. Exatamente. Entendeu? Então, se for a nível de processo, vai ter uma coisa muito mais concreta, né? Uma coisa muito mais substancial. Exatamente. Porque quando você constrói uma audiência, a audiência acaba confiando em você. Né?
Existem algumas coisas que eu não vou falar aqui, porque são mais específicas, mas assim, quando você constrói uma audiência, a audiência acaba tendo uma confiança em você. E essa confiança faz com que ele não te deixe facilmente. Você vai virando uma referência, né? Exatamente. Faz com que ele olhe para aquilo. Mesmo, sabe aquele limpa que você faz no Instagram? Já aconteceu com você? Sim. Porra, hoje eu vou fazer um limpa. Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Quando olha pra você, ele fala, opa, peraí, esse cara aqui, ele tem um conteúdo legal, cara, e eu gosto do jeito que ele fala. Não assisto todos, mas o cara tá trabalhando aí. E aí, cara, você, se a sua audiência tá bem construída, ela permanece ali. E outra coisa, como eu sei os desafios e como é difícil você trabalhar com câmera, edição e atender a demanda das redes sociais, tem uma galera que às vezes eu só vejo um conteúdo ou dois, assim, que é legal, mas eu vejo a batalha, que é uma batalha, eu sei que para aquele vídeo tá ali foi um trampo, às vezes eu sigo para dar uma força, tá ligado? Então às vezes alguém que tá me seguindo também é com esse intuito, com esse olhar, né? Mas como a gente é do audiovisual, eu sei, falo, putz, porra, tem gente que dá o play, se trava ali na frente da câmera. E quantas vezes eu tentava gravar alguma coisa e para ter um minutinho ali era um trampo, e os outros não sabem o que é. Então tem uma galera que eu me inscrevo, ou seja no YouTube, alguma coisa, para dar uma força, tá ligado? Porque é uma coisa que não me custa nada, né, cara? É um clique, né? E vou falar, ainda dá trabalho. Dá trabalho. Principalmente quando você tá sozinho. Sim, eu tentei uma época, eu falei, eu quero gravar uns vídeos tocando guitarra, mas eu quero fazer bem produzidinho. Irmão, não salvou 5% assim e desisti. Dá trabalho. Eu tô gravando sozinho os conteúdos, cara, e eu gravo com 2 câmeras, então assim, iluminação, montar a iluminação. E aí erra texto. Erra texto, olha texto de novo e faz de novo e grava. Eu tô pegando uma prática, assim, que eu tô me surpreendendo. Tô ficando surpreso, porque ontem eu comecei a gravar, era umas 9 horas da noite, 10h30 já tava pronto. O episódio. Legal. Então assim, foi rapidão, eu gravei, editei, deixei tudo pronto. Hoje eu só dei uma pincelada final assim na edição, mas assim, eu tô me surpreendendo com a velocidade que eu tô gravando. E eu crio até porque o estar na frente da câmera é novo pra você, né? É novo. Mas assim, a gente aprende com aquilo que a gente faz também, né? Como eu já tá falando do que você manja? Como eu entrevistei já muita gente, como eu já gravei muito curso, como eu já trabalhei com muitas pessoas, então você acaba adquirindo essa experiência, mesmo que passivamente, assim, sabe? A diferença agora é só que você tá se expondo, né? Tô me expondo. Mas legal, eu vi e eu não imaginava que você tinha a desenvoltura que você tem, assim, porque eu só te vi atrás, né? Eu sei que você conversa bem, você tem uma desenvoltura, mas muita gente chegou na frente da câmera, dá uma travada. Você tá mandando muito bem, cara. Obrigado. Eu tô fazendo conteúdo com bastante carinho, assim, porque eu quero que aconteça isso que eu tô te falando. Quero construir uma audiência fiel, assim, leal, sabe? E exatamente, também você como filmmaker, produtor, também a estética e o acabamento do seu vídeo já é também uma vitrine, né? Uma vitrine, exatamente, a gente vai melhorando a cada dia, né? E como o conteúdo na verdade, o conteúdo não é só vídeo, né? Então, assim, eu tô fazendo os vídeos, mas se você olhar lá no perfil, vai ter vídeo, vai ter carrossel, vai ter um monte de coisa que eu tô produzindo, né? De 2 meses pra cá, eu produzi, assim, muita coisa que eu nunca tinha produzido, né? Eu só fazia vídeo pros outros e botava lá como se fosse uma vitrine mesmo. Mas hoje eu tô produzindo os meus conteúdos. Então, assim, tô fazendo muita coisa. Como é muita coisa pra fazer, eu acabo fazendo meio correndo. Eu gostaria de ter mais tempo pra produzir. Infelizmente, eu não tenho. Mas, cara, não dá pra gente esperar o momento certo. Sim. Porque se a gente ficar esperando o momento certo... Exatamente. E eu falo isso num dos meus vídeos. Cara, o feito é bem melhor do que o perfeito. No final do dia, tá feito? Tá feito. Então, mano, é esse. Porque se você esperar o momento certo, ou a situação perfeita, a câmera perfeita, a iluminação perfeita, o áudio perfeito, a maquiagem perfeita, a roupa perfeita, cara, você não vai fazer nunca. Não vai acontecer. Se o pessoal procurar os nossos primeiros vídeos, assim, me dá uma vergonhinha, mas eu deixo lá porque é histórico, né? Isso mostra que a gente teve uma evolução. Uma evolução, né? Que eu acho que isso aí humaniza também a gente, né? Quando de repente o cara aparece já tudo mega, tudo top.
né? É aquilo que a gente fala, né? Você chega com dinheiro igual numa produção, que a gente falou no começo, né, cara? Então é legal ver que isso aí é uma construção e outra coisa que a gente falou, é um processo. É um processo. Então você também que está criando as suas coisas, você vai desenvolvendo o seu processo, você vai ajustando o seu curso também, você vê com o que você identifica, as métricas, os insights que aparecem lá vão dizendo também muito para que, né? Como aperfeiçoar e tudo mais, você vai indo, mas assim, respeitar e confiar no que é um processo. É um né, processo, é um processo de evolução. Eu acho o fato também da gente ser não sermos da geração Z, que não é tão imediatista, faz a gente entender isso um pouquinho melhor, né? A galera que tá que não tem paciência de ver um vídeo de 2 minutos, de 3 minutos. Eu ando bem reflexivo. Eu ando bem reflexivo com relação a isso, cara, porque assim, a gente tá num momento histórico, assim, muito complicado, cara. Sim. E a nossa geração, quantos anos você tem? Eu tenho 36. Você ainda pega essa minha geração, né? A nossa geração... Rapa do tacho. Hã? A rapa do tacho, do século passado. A nossa geração, cara, ela tá vivendo um momento muito, mas muito, muito, muito difícil e complicado, porque a nossa geração é uma geração analógica, né? Então, assim, TV de botão, não tinha... Na minha época não tinha controle, a TV era quase preto e branco, né? Relógio de ponteiro. Relógio de ponteiro. Relógio de ponteiro, exatamente. Quando saiu aquele reloginho digital chinesinho, puta, que febre. Luzinha ainda. Exatamente. Se tivesse uma luzinha, irmão. Exatamente. Então, assim, a nossa geração viveu isso e a nossa geração, cara, ela teve que passar por esse processo, né? Todo de evolução numa única geração, né? A chegar hoje à inteligência artificial, cara. Sim. Então, assim... Cara, a gente tá tendo que dar uma reviravolta em nós mesmos, assim, absurda. E aí o que eu fico, assim, bem intrigado, né, é que na minha época, eu falo isso pros meus filhos, na minha época, quando eu tinha um trabalho de escola, o meu padrasto, cara, tinha uma coleção Barça, que eram 48 volumes, cara. E aí, ninguém sabe o que é isso. Era o Google da época, né? Era o Google da época. Se você não sabe o que é a coleção Barça, salvo engano, eram 48 volumes, cada volume dessa grossura assim. Se você não sabe, procura no Google o que é a coleção Barça. Quando você tinha um trabalho de escola para fazer, cara, você demorava 2 horas só para você achar o tema na Barça. E aí você ia estudar para poder escrever o seu trabalho. Mano. Eu vivi uma evolução que já era... Que a época surgiu a Barça CD-ROM. Aí, tá vendo? Ainda eu peguei as 2 fases, mas era emprestado de um amigo, porque não tinha, né? Mas já era também uma busca ali, já tinha um sisteminha de busca e tal. E detalhe, a coleção Barça ainda valia uma casa, né? Quase, o preço, né? E a gente não tinha, era um primo, um parente, um vizinho. Exatamente. E aí, cara, você hoje... entra no seu celular. Eu tenho minha IA, eu tenho no celular, cara. Entra no seu celular, você nem precisa digitar, é só você gravar. Você fala para ela, IA, o que significa tal coisa? Ela vai te dar todo o descritivo, tudo que você precisa saber sobre aquilo. Sim. Cara, é assim, no mínimo, é quase psicótico você ter essa evolução em 30 anos, cara. Sim. Sabe? Em 35 anos, né? Então a gente é uma geração que a gente precisa necessariamente se adaptar, né? E refletir também, porque a nossa geração, ela para fazer um trabalho de escola, ela demorava o dia inteiro, né? A geração de agora, ela dá um clique e o trabalho está pronto, né? A nossa geração fazia faculdade de 4 anos, né? E algumas faculdades até de 6, 7 anos, né? A geração de agora quer fazer a faculdade em 2 anos, mano. E olhe lá, quando faz, e em casa ainda. Então, assim, tem muita coisa que... gente, pra ser bem claro, isso não é uma crítica, tá? É um comparativo. Eu só tô comparando como viveu a nossa geração para essa geração agora. Então, essa geração, ao mesmo tempo que ela quer velocidade, ela não adquire ela não incorpora o conteúdo que ela consome. Sim. Entendeu? Então, assim, você vê um vídeo agora, você
desviou o olhar 3 segundos, você já não lembra mais do vídeo que você acabou de ver. E é por isso, exatamente por isso que o Instagram colocou a opção salvar. Sim. Pra quê? Pra você ver, 2 segundos depois você esqueceu. Ah, não, peraí, tá salvo. Vai lá, salva e volta e vê o que você viu. Porque se é um conteúdo relevante, você quer ver de novo, né? Então, a gente precisa tentar se adaptar a isso. A gente... E o fato, eu acho que eu sou muito feliz da gente ter vivido aquilo, porque isso fez a gente não ser tão dependente também, embora já seja uma ferramenta que a gente usa aqui também, é uma mão na roda, adianta muito nosso trabalho a IA, mas é muito bom o fato da gente não ser totalmente dependente dela. Se por um acaso a internet acabar, um problema, é possível, gente, ter uma tempestade solar, alguma coisa queimar, alguma coisa assim, e ficar aí... Porra, uma semana sem internet tem gente que acha que se mata, mano. E aí eu vou pegar um exemplo. A gente decorava endereço, decorava meia dúzia de telefone. Cara, hoje tem uma galera, inclusive tem amigos meus, o Jomar, da minha banda, por exemplo, se ele for 10 vezes na minha casa no ano, ele pede a localização, cara. Ele tem uns velhos que abraçou a geração Z, assim, os modos da geração Z, e não decora um caminho, tá ligado? Então não decora mais o endereço. Você pergunta ao fulano, você sabe o CEP de sua casa? Não sei. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem um pouquinho de blindagem ainda que... Com relação a isso. Com relação a isso. E eu acho também que a gente está num bombardeio tão grande assim de coisas que facilitam a nossa vida, que cabe a nós, o dia que eu for pai, você já é pai, também dá uma filtrada no que chega para os nossos filhos, né? Quando eu tiver meu filho também, de não ter toda essa dependência, né? Porque tudo que foi chegando a gente foi abraçando. Agora a gente está vendo que isso em excesso também desprepara um pouco a galera, né? Se você começar a utilizar... É meio dependente, assim, sabe? Porque se você começa a utilizar a IA o tempo inteiro para tudo, mano, você vai depender dela para tudo. Sim. E aí, assim, eu me limitei, eu uso muito, inclusive no vídeo do Diário de um Criador de hoje eu falo sobre IA, mas eu me limitei a não utilizar ela para a parte criativa. Sim. Né? Então a parte criativa é minha. Eu faço a criação e aí ela dá uma lapidada, assim, às vezes no texto, ela dá a opinião dela. Muitas vezes eu não sigo a opinião dela. Tipo, hoje eu peço muito, isso eu uso o tempo inteiro. Eu faço o vídeo, com a minha ideia, a minha criação, às vezes até o meu texto, e faço o vídeo, deixo o vídeo pronto e jogo para ela avaliar esse vídeo. E aí tem um outro detalhe. A IA, ela trabalha conforme aquilo que você alimenta. Certo. Então, cara, vou dar um conselho para vocês que utilizam IA ou que estão utilizando agora IA. Se você deixar ela fazer o que ela quiser, ela vai te bajular e ela nunca vai falar que tá ruim. Ah, então tem essa... Ela nunca vai falar que tá ruim. E aí o que acontece? Eu cheguei para minha IA, eu chamo ela de professora. Eu falei, professora, eu odeio bajulação. Então, aqui é preto no branco. O que está certo é certo, o que é errado crítico, é errado. Você queria... Exatamente. O que é certo, o que é errado é errado. Eu quero que você analise esse vídeo de forma coerente e não meça esforços para me criticar. Então ela vai e coloca os pontos fortes do vídeo e os pontos fracos. E ela me dá uma nota, cara. Então, assim, já chegou de eu fazer um vídeo e ela falar assim, cara, tal. Ela não fala palavrão, né? Mas fala tá uma bosta, praticamente. Ainda não, porque eu sou muito criterioso comigo mesmo. Como eu já fiz muito vídeo, cara, eu sou muito crítico, né? Então, assim, eu sou muito chato comigo mesmo. Mas se precisar falar, ela vai falar. Se eu fizer um vídeo lixo, ela vai falar que tá ruim, cara. Então, assim, o ideal eu não jogo a parte criativa para ela fazer, não falo para ela assim, cria o texto para mim, ou então cria o tema para mim, ou então cria o vídeo para mim, cria o roteiro para mim. Eu não faço isso, por quê? Porque vai fazer com que eu fique dependente dela. O seu lado criativo vai ficando de lado. Exatamente. E o criativo nosso, ele vive de estímulo, né, cara?
perfeito, velho. Você falou tudo. A gente precisa estimular o nosso lado criativo. Sim. Então, assim, se eu não criar, não vai sair episódio nenhum. Então, eu me forço a criar o episódio, eu me forço a escrever o texto, e aí sim, com o texto pronto, com a criação, eu jogo pra ela e falo, ó, avalia isso aí. E ela dá pitaco. Fala, ó, tá legal, nessa parte aqui eu acho que você poderia mudar. E muitas vezes eu nem acato. Tem vezes que eu falo, porra, você ignora. tá certo, cara. sim. Se eu mudar, tá certo. Mas tem muitas vezes que eu falo, não é isso que eu quero. Porque tem uma coisa que talvez, eu não sei se ela tem essa capacidade, mas você entende a intenção que você quer passar. E eu não sei se uma IA tem a capacidade de entender a sua intenção, né? Então, você cria essa capacidade nela. Então, como é que funciona? Quando eu decidi fazer a série, que a gente vai falar ainda, eu falei pra ela, ó, a partir de agora eu vou fazer uma série que vai ser 2 capítulos por semana, ela vai falar sobre audiovisual, mas eu não quero falar parte técnica para quem já é videomaker ou fotógrafo. Eu quero falar para quem quer produzir conteúdo e não manja de nada. Não, só tem um celular na mão. Vamos falar sobre isso? Eu quero dar mais dicas para a pessoa melhorar do que falar parte técnica, do tipo, usa a iluminação em 5.600 Kelvin. Não, cara, a pessoa nem sabe o que é Kelvin, né? Então, assim, a gente está dando, eu estou fazendo todos os capítulos dando dicas, dizendo o que as pessoas podem melhorarem, mas sempre meio superficialmente. Não é para a pessoa não entender aquilo. É para a pessoa ser mais fácil dela entender. Como é superficial, é mais fácil dela entender. Por exemplo, no episódio... É uma introdução, exatamente. Né? No episódio da iluminação, eu dei uma dica para ela de 2 pontos de iluminação. Que já ia deixar o vídeo muito bom se ela estivesse fazendo um vídeo com luz de cozinha, por exemplo. Né? A parte do áudio, e é engraçado, a gente está falando sobre a geração Z, ninguém lê legenda, né? A parte do áudio, por exemplo, eu fiz o vídeo falando que o áudio era mais importante do que as imagens, né? No vídeo. E na legenda eu disse o seguinte, se você quer melhorar o seu áudio, digita áudio aqui que eu vou te mandar uma lista de microfones bons e baratos que você pode comprar e um manual de como você tirar todo o ruído do seu áudio na edição. 2 pessoas me mandaram áudio. Várias comentaram, mas 2 me mandaram áudio. Sim. Sabe? Então, assim, a série, além disso, na de hoje, eu também coloquei um brinde lá. Eu falei, ó, eu fiz uma comparação de imagens, eu tirei uma foto do celular e pedi pra minha IA melhorar a imagem com uma peça publicitária. Ela me deu uma puta de uma imagem maravilhosa, sabe? E aí eu coloquei lá na legenda, se você quer o prompt para criar uma imagem igual essa, me manda, eu quero. 2 pessoas me mandaram até agora. Sim. Então, assim, eu vou lá, vou comentar lá, tô querendo você aprender isso aí. Então, assim, são pequenas coisas que você pode melhorar e as pessoas podem aprender, Sim. desde que elas tenham interesse. Sim, verdade. Pelo menos em ler a legenda. Né? Exatamente. Então, e a galera não, né? Às vezes eu coloco lá e a pessoa, mas quem que é essa pessoa aí? É só ler a legenda. Você vai ver, inclusive, a gente compra muita coisa de Mercado Livre, tem a descrição do produto, aí alguém vai lá na pergunta e fala, mas isso aí faz o quê? Sei lá. Qual que é a capacidade dessa câmera? Tem uns vendedores que são meio chucro e falam assim, está na descrição, eles não respondem, né? Mas isso é cultural, cara. A galera não gosta, né? Não, a minha nora tava vendendo uns docinhos e ela colocava o preço lá, né? O preço tava escrito no rótulozinho assim que ela colocou, né? Era entregar e a pessoa olhar aquilo, quanto que é? Cara, exatamente. Ninguém lê, mano. Cara, ninguém tá prestando atenção. Você vai assim, em todo lugar, o meu cartão que eu uso é só débito. Já chego, débito. O cara. Crédito ou débito? Cara, imediato assim, 2 segundos, mano. O cara não tá prestando atenção. Entrou no modo, a coisa tá... Então eu acho que é assim, excesso de muita coisa, acho que nós estamos aprendendo, né? Como administrar o que é muito, saber direcionar o que soma mesmo, né? Por que agrega mesmo a nossa vida e o que pode vir até atrapalhar, né? Já vieram especialistas em IA aqui que eu entrevistei e isso tem atrapalhado na questão educacional, a galera não quer mais fazer um trabalho, um TCC.
Então tem questões éticas aí, né, a serem debatidas, né? E até também, inclusive, a geração Z é atestado que é a primeira geração que vem com um QI abaixo da geração anterior. Isso nunca aconteceu, né? É mesmo, velho? É. Então, já é uma avaliação também, porque a nossa geração falhou um pouquinho, porque essa molecada que veio depois de nós saiu da onde? Saiu da nossa geração. De nós. Então a gente tem que, com isso aí, fazer uma avaliação, né? Igual eu volto a repetir, eu não sou pai, mas é uma preocupação que eu tenho, né? Essa geração Z saiu da onde? Na verdade, aquela célebre frase, tempos ruins moldam homens fortes e tempos bons moldam homens fracos, né? Cara, ela tem todo sentido. Porque, assim, eu sou pai e eu, assim, tive uma infância muito difícil, muito difícil. A gente era muito pobre, cara, muito pobre. E eu, como pai, eu não queria isso para os meus filhos. Então, meu filho mais velho, ele foi andar de ônibus a primeira vez com 18 anos. A gente brindava, né? Mas eu, apesar dele ser um amor de menino e já tá trabalhando, tá terminando a faculdade de engenharia, cara, eu percebo, assim, que ele tem uma dependência muito maior do que eu tinha, sabe? Infinitamente maior. Todos eles, os 3, eu tenho 3. Então, todos eles têm uma dependência muito maior do que a dependência que eu tive dos meus pais. Até porque eu cresci sem pai, né? Então, assim, você percebe que realmente a geração anterior tem parte nisso. Tem parte nisso. Tem, então, eu também identifico isso, que também o que meu pai era também, o nível de força que ele teve, né? Em construir a vida dele. E é aquela preocupação, né? Pô, o que eu passei eu não quero que meu filho passe, né? Exatamente. Mas eu percebo uma galera igual você, o meu pai também, eles conseguiram pelo menos Claro que eu não tenho a força que ele tem, mas ele deu a noção de valor das coisas. Então acho que já é alguma coisa. Encaminhou, né? Tipo, o valor né? Não foi tudo de mão beijada, não foi tudo assim de... Quando dava, ele explicava o valor, né? E tem uma galera que não tem limite, né? Mas a gente viajou bastante aqui, mas isso aqui é um bate-papo, né, cara? É assim mesmo. E aí você tava falando a gente já falou, descrevemos praticamente toda essa série, que já tá no 4º episódio? 4º episódio foi lançado hoje. É o Diário de um... Criador. Diário de um Criador. Quem quiser, tá lá no Fábrica 11, né? Tá lá no Instagram do Fábrica 11. Como que é? @fábrica.11, Fábrica e 11 por escrito. Às vezes eu falo tudo por escrito, a pessoa coloca ponto por escrito também. É bom explicar, porque a galera não presta atenção, né? A gente tava falando disso. @fábrica.11. E também, em que momento foi que veio o livro, mano? Cara, eu escrevi o meu trabalho de conclusão de curso, eu fui muito autoral no trabalho, né? E quando eu escrevi ele, eu me dediquei a escrever um livro mesmo, sabe? E é um troço muito louco. Você pensou como um livro para ser um TCC. E é um troço muito louco, porque quando eu escrevi, eu estava fazendo a faculdade de publicidade, e o meu livro, ele fala, ele é contra, não é contra a publicidade, mas ele fala das limitações da publicidade só como forma de venda, porque as pessoas, elas enxergam a publicidade hoje para quê? Só venda. Exatamente. Você tá fazendo uma crítica ali. Uma crítica à publicidade como venda. E aí a gente faz, cara, uma leitura de um caso de um grupo de pessoas lá do México, que é o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que usou a internet e a comunicação para sair de uma situação bem delicada que eles passaram lá. Então, assim, é um livro muito louco, que eu já fui muito elogiado por ele. Ainda não saiu a primeira edição, mas eu estou em busca de editoras. Ah, legal. Conheço, já passou uma galera de editora aqui também. Podemos talvez fazer um link aí, Isso. Cara. Como que é o nome dele? A publicidade não é para vender. Boa, é legal essa questão aí, né? Já passaram publicitários aqui, inclusive, quem sabe um dia a gente pode fazer mais links aí, porque a nossa central aqui, ela quer fazer a galera se unir, cara, igual foi no nosso clipe, né? A união faz a força, né, cara? A galera usa muito aquele termo assim, eu quero ser um tijolinho ali na construção de algo melhor.
Eu quero ser um tijolinho também, mas eu acho que ser a massa também, a massa que une a parada, né? Eu acho que a gente tem que ter isso daí, né? Sempre tentar agregar, né? Fazer as pessoas... Eu acho legal quando eu apresento duas pessoas, eu fico sabendo fulano, ciclano estão trabalhando junto. Legal. Eu acho que é massa isso. A nossa central a gente fala que é para ser um hub disso daí, né? Agregar. E aí, cara, e você também tem, a gente falou da paixão falamos da paixão do audiovisual, né? E pela música, que é uma coisa que a gente converge. E aí, isso fez, né? Casar as ideias aí de sair um clipe, né? Mas antes de falar do nosso clipe, do Cidade de Desalento, você fez um clipe com a Minerva, né, cara? Cara, o primeiro clipe que eu fiz foi de um trio de trap, cara. Antes ainda? Antes. Um trio de trap. Eu faz muito tempo atrás, acho que em 2022... um rapaz entrou em contato comigo e aí falou, pô, a gente queria gravar um clipe assim, assim, assado e tal, bababá, e a gente queria ver as condições. Eu falei, cara, vamos gravar, vamos, né? Vamos ver aí o que a gente consegue fazer, e a gente chegou num acordo lá e eu gravei. Foi o meu primeiro videoclipe, eu fiz mais para ter experiência. Sim. E foi muito louco, cara, foi muito legal. A partir daí eu comecei a buscar. Quero mais, gostou? Exatamente. Aí gravei a Minerva, né? Gravei vocês, né? Que ainda não lançamos. E agora em agosto, eu vou gravar um outro clipe com uma cantora, Jasmine. Ah, que massa. Tava tudo definido pra gente gravar agora em junho. Só que ela, além de cantora, ela é atriz. E aí ela pegou 2 papéis sendo protagonista no teatro. E aí, cara, a agenda dela ficou totalmente lotada. A gente não vai conseguir gravar em junho, a gente vai gravar em agosto. Mas assim, se eu pudesse, eu já disse isso aqui, mas se eu pudesse escolher trabalhar com alguma coisa, seria só com videoclipe. Sim. E eu gravei um outro clipe também da Minerva, ao vivo. Tem uns Gravei ao o do vivo Billy, também. Gravei o do Billy, ao vivo também, lá em Rondonópolis. Sou doido pra fazer um ao vivo, cara. Então, é muito legal fazer ao vivo, só que é muito trabalhoso. A gente precisa ter muitas câmeras, a gente tem que ter muita gente trabalhando junto, muita sincronicidade, né? Pra você ter uma ideia, o vídeo do Billy, que eu acho que assim, ficou sensacional o vídeo dele, a gente usou 6 câmeras, cara. 6 câmeras. E nesse vídeo da Minerva a gente usou 2 só. Né? Então, assim. Também é um ambiente mais controlado, né? Quando é clipe, né? Não, nesse ao vivo que eu tô te falando, que nem foi pro ar ainda. Tá? Certo. Tá pronto, mas nem foi pro ar. Agora, o videoclipe da Minerva, que foi o videoclipe oficial da Minerva que a gente gravou, né? A gente tinha 4 câmeras, um drone, mas a gente gravou vários takes, né? Então, assim, eles tocaram várias vezes, né? A gente foi para vários lugares tocar, né? Dentro do mesmo ambiente, que era um hotel abandonado, né? E aí, assim, a impressão que se dá é que tem muito mais câmeras, né? Porque a gente tinha 4 câmeras e um drone, mas como a gente fez várias vezes, então a impressão que dá é de muito mais câmeras, vários, né? Takes, no caso de vocês, a gente teve uma câmera só. Mas como a gente fez diversas vezes também, aliás, teve uma câmera só, não. Teve um cameraman só. Um cameraman só. Mas teve mais câmeras, né? Porque a gente posicionou as câmeras... cameraman barbudo e forte. A gente posicionou as câmeras em lugares estratégicos, né? Teve drone, né? Fizemos várias vezes também, então parece que tem várias câmeras. Cara, eu, assim, com toda a humildade do mundo eu vou falar isso, mas eu acho que foi o trabalho que eu mais me empenhei, gostei de fazer e que vai ficar mais bacana de todos. Tá. Assim, vai ser o clipe de vocês. Eu tive o prazer de outro dia ir lá, né? Fui pegar também, esse cara já me acudiu também, ó. Tô usando um negócio na câmera aqui que ele me emprestou. E o dia que eu fui lá, você mostrou uma préviazinha e tava eu só não consegui olhar ele melhor, porque aquele dia tava numa correria, né? Mas tá bonito de ver. Aquela coisa que você fala assim, galera, você não acredita que foi uma pessoa que tava atrás da câmera, ou seja, que foram 5, né, envolvidos com a banda, né?
E eu acho que esse que é o louco, né? O impacto que você causa, a visão, alguém fala assim, nossa, superprodução. E é sim uma superprodução, independente do tamanho dela. A gente né? a gente conseguiu. Não deixa de ser uma superprodução. É uma superprodução daquele jeito que eu te falei, com pouca grana. Entendeu? Exatamente. A gente gastou mínimo, quase nada, na verdade. Andando nas ruas de Cuiabá, no calorão. Exatamente. E assim, a gente teve uma pessoa que, assim, tá dando um puta de um brilho no videoclipe, que é o Neto, né? O Neto, verdade. Cara, aquele cara, assim, eu sou fãzaço dele, verdade. Porque, assim, o bicho conseguiu, assim, dar uma estética, assim, absurdamente bonita pro clipe, né? Então, Neto, você tá, mano, de parabéns. É verdade. A gente tem um cuidado também, que eu acho que é uma maturidade que a banda tem, né? Que já é nosso segundo clipe, que a gente não queria ser só a banda tocando, né? Uhum. Então já é no segundo que a gente quer colocar um ator, um protagonista, a banda fica meio que de fundo. Sim. Eu acho que isso é legal, já é assim, pode parecer óbvio, né? Mas às vezes eu acho que depende da banda, do que a banda quer, mas a gente quer fugir um pouco de ser só a gente tocando, né? A gente tem um plano de fundo ali. Eu sou meio crítico com relação a videoclipe que não conta história. Né? Então, assim, se é diferente de um clipe ao vivo, sabe? Porque clipe ao vivo você tá contando a história do show. Sim. Então não precisa ter uma história por trás. Agora, se não é ao vivo, o clipe precisa contar uma história. Quando a Minerva veio pedir para fazer o clipe deles e tal, que a gente acertou todos os detalhes, eles falaram, não, a gente quer só a banda tocando mesmo e tal. Falei, cara, vocês não me dão a liberdade de escrever um roteiro? Aí o Neto, que também chama Neto, da vocalista da banda, e o Joey, que é guitarrista, falaram, não, escreve, se a gente gostar, a gente aprova. Se não gostar, eu falei, não, a pior das hipóteses é vocês disserem não e tá tudo bem. Uhum. E aí eu escrevi um roteiro, cara, contando uma história, né, do videoclipe deles. E eles adoraram na hora, eles falaram, não, cara, é isso, vamos gravar. E a gente gravou, e o videoclipe deles, que era pra ser só a banda tocando, virou construímos uma história dentro e ficou lindo. A mesma coisa de vocês. Dessa vez o roteiro não é meu, é do Jomar, que por acaso, Jomar, você também tá de parabéns porque o roteiro ficou lindo. Quando ele me mandou o primeiro roteiro, eu falei, esse roteiro tá meio confuso. Você lembra que eu falei lá? Tá meio confuso esse roteiro. Aí logo em seguida ele me mandou um outro roteiro que eu falei, cara, isso tá lindo. Isso tá legal. E aí a gente conta uma história, né? Dentro do clipe a gente conta uma história, que eu achei assim que ficou fantástico. A ideia é essa, ser storytelling, né? Eu sempre tô pensando assim, hoje em dia, quando eu faço uma música, eu já tô pensando até na estética do clipe. Pode ser que o clipe não se concretize, mas eu sempre eu tô pensando, vamos dizer assim, a música em 3D, ou seja, multissensorial. Eu tô pensando desde da estética visual até a áudio, como fala? O visual, áudio, quem só ouve, como que é? Mano. Esqueci. Mas você tá ligado, né? Tem o sentido só da questão audiofônica, sei lá. E aí eu sempre, quando às vezes eu tô fazendo a música, eu já tô pensando ela assim antes. E a ideia do clipe é exatamente pegar aquela história que tá cantada e ainda potencializar ela, né? Tipo, deixar ela mais... como que eu posso dizer? Eu acho que o videoclipe é você proporcionar a experiência da música pro cara, pra pessoa, isso. Né? Porque o cara ouve a música, beleza, ele tá ouvindo a música. O clipe, cara, ele tá vivendo uma experiência. Sim. Né? De certa forma, ele tá vivendo uma experiência. Então, eu acho que eu esqueci a palavra também, porra, mano, TDAH. Tá bravo, tá me ferrando esse TDAH. Esqueci, cara. Esqueci o termo. Mas é isso aí que a gente quis dizer aí, cara. E aí, olha só, a gente está falando aqui de quantas coisas, de quão abrangente é o audiovisual e quão abrangente você consegue atuar, né, cara? Você atuou, vamos falar aqui para quem quiser, quem tiver interessado, no ramo corporativo. Eu faço eventos, né? Principalmente eventos corporativos. Já trabalhei muito.
Já trabalhei com agro. Captação corporativa também né, em loco, né, em externas e tudo mais. Tudo. Shows ao vivo. Clipe. Videoclipe. Peça publicitária eu faço. Trabalho com gravação de cursos. Trabalho com autônomos, né? Um médico que quer gravar, uma confeiteira. Eu trabalho muito com esse público também, né? Que são autônomos e que querem divulgar o seu trabalho, né? E eu sou especializado em curso, cara. Sim, eu sou especializado em curso. Na gravação de curso, na construção do curso, todas as métricas da Hotmart eu sou especializado. Eu faço site dentro da Hotmart. Toda a estrutura de um curso é só você me entregar. O que eu preciso da pessoa é só que ela me entregue o curso. Só que ela escreva o curso. A ideia, o conceito? Não, ela tem que escrever o curso. Uhum. Escreveu o curso? Beleza. Então, depois que ela escreveu o curso, o resto é comigo. Que massa, cara. Eu então, entrego olha aí, tudo mano. Pronto. Então, você que tá... Às vezes, você também faz foto também, né? Sou fotógrafo. Olha aí, esquecendo desse detalhe aí. Sou fotógrafo. O que mais que tá nesse currículo aí, a gente tem que passar aqui pra galera. Cara, o audiovisual é extremamente abrangente, né? Então, tudo que envolve audiovisual é captação só dar uma de drone. Drone também. Também, né? Também. Então, a galera que quer fazer alguma... Eu tenho uma coisa... É mais fácil dizer o que eu não trabalho. Então, vamos lá. O que você não trabalha? Eu não trabalho com casamento, não trabalho com 15 anos. Sim. Com eventos específicos, assim, eu não trabalho. Por quê? Porra, Leandro, mas você trabalha com tudo esses troços e não trabalha com esse tipo de evento? Por que eu não trabalho com esse tipo de evento? Porque hoje, para você trabalhar num casamento, você precisa de vários profissionais, né? Para você não perder aquele timing, aquele beijo. Por exemplo, vou exemplificar como casamento, tá? Aquele beijo, aquela colocada de aliança, sabe? Você não pode perder esse timing. E para você encontrar profissionais que estejam dispostos a trabalhar com a responsabilidade que eu trabalho, é muito difícil. Então eu prefiro não trabalhar com esse tipo de evento do que entregar um produto meia boca. Né? Entendi. Mas tirando casamento, 15 anos, o restante tudo eu faço. Que bom, cara. Parabéns. Tá na luta aí, cara. E a gente vem vendo aí. E que legal que você falou aqui que já engatou um monte de trabalho aí pra esse ano, né, cara? Mais clipe vai vir aí. Vai. E, cara, eu sou doido pra gente fazer também um dia um show, um ao vivo também. Vamos conversar um dia sobre essa possibilidade aí. A gente precisa discutir a data de lançamento e aonde vai ser o lançamento do videoclipe, gente. Tá? Verdade. Vocês precisam ir, a banda precisa tocar e Sim. o palco precisa quebrar. Precisa ter uma telona lá atrás de LED. Verdade. Fazer a estreia, inclusive a gente vai reunir essa semana pra falar dessas coisas aí, que você sabe, muito difícil fazer autoral, em Cuiabá, principalmente. Tanto para vocês verem, a gente ainda não teve oportunidades de tocar esse ano. Então, é muito difícil. Então, a gente vai reunir para criar estratégias para a gente mesmo criar eventos. Olha só, a banda, se ela ficar aguardando ser chamada, não vai acontecer. Então, a gente vai se reunir para criar estratégias, colocar também a questão do clipe e tudo isso aí. Tudo você tem que aproveitar da melhor maneira possível, né? Não é só um show, não. Tem que se aproveitar, fazer um show, fazer um lançamento, fazer isso, fazer aquilo. Não, tem que ser multi. Em tudo você tem que ser multi aqui, principalmente no rock and roll, né, cara? Exatamente. E às vezes eu falo assim, caramba, eu escolhi duas coisas difíceis de fazer, cara. Fazer rock em Cuiabá e fazer podcast em Cuiabá, cara. Falei, olha só, a chance de eu me frustrar é enorme, mano. Eu falo assim, não, mas agora já entrou, não tem mais como, cara. Agora vamos. Diz que tem uma regrinha, né, que na banda isso aí tá descartado, mas no empreendedorismo, que pelo menos 5 anos, os primeiros 5 anos é puxado. A gente tá com 3 aqui ainda, né? Então é igual eu, apesar de eu ter começado em 2018 com os trabalhos de audiovisual, eu só comecei a me dedicar efetivamente em 2022, quando eu saí da empresa que eu trabalhava. Então tá fazendo 3 anos também. É verdade. Que parabéns, cara. Parabéns pelo seu trabalho, pelo resultado. Eu tô vendo lá no trabalho que a gente tá fazendo. Quem quiser também, procure. Como será que acha a banda Minerva lá? Como que será que acha o clipe? @Minerva Oficial, se eu não me engano. @Minerva Oficial. Você pode procurar no YouTube, o clipe vai estar lá. Tá lá. E em breve também o da Senhor Infame, procurem lá. O videoclipe chama Tudo Que Eu Lutei.
Tudo que eu lutei. Tudo que lutei, E você tem o dos outros caras que você fez antes lá? Cara, do Billy verdade. Toque DJ, né? Toque DJ. Billy Espíndola, Toque DJ. Sim. Dos meninos eu não lembro, mas tá no meu Instagram. É só olhar lá ali embaixo que tem. Tem portfólio seu Tem, ali, né? tem. Pô, cara, falamos de tudo que a gente precisava falar? Acho que sim. Muito obrigado pela Eu sua que presença, agradeço. cara. Eu que agradeço. Valeu mano. pela força que você Obrigadão. deu. Sempre tá me dando umas dicas, me ajudando aí. Valeu, cara. Brigadão, cara. Eu que agradeço. É isso aí, galera. Preciso que, depois de um papo desse, com várias dicas, com uma história muito bacana, eu preciso de você, ó. Dedinho no like, se inscreve, compartilha. Faz aquilo que a gente falou. Dá uma... Pô, o cara tá lá no né? É um trampo do caramba. Mexe o dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho. Dá essa moral pra gente. Comenta lá também se você conhece a gente, se você quer falar da gente, se você quer revelar um podre do nosso amigo aqui. Tô brincando. Mas se você quiser dar um feedback pra gente aí, de como tá o nosso trabalho, o que a gente tem que melhorar, é muito importante pra gente continuar crescendo e seguir firme aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma próxima, valeu. Mano...